Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos continuar nossa aula sobre trigonometria na circunferência e nesta aula nós vamos falar agora sobre a tangente. Vem aqui comigo. Bom, então para definirmos o que é a tangente, nós vamos pensar, é claro, no número real alfa e vamos acrescentar à nossa circunferência um terceiro eixo, tá? No qual nós vamos chamar de eixo das tangentes, beleza? E é claro, ele vai ser obtido por uma reta que vai tangenciar a nossa circunferência na vertical no ponto 1, 0, ok? Então, o ponto A é a origem do eixo das tangentes, que nós estamos chamando aqui o seu sentido positivo para cima, que coincide com o eixo dos senos. Então, olha lá, a tangente vai ter o sinal para cima positivo, para baixo negativo, assim como o eixo dos senos, beleza? Porque vai ser um eixo que é paralelo ao eixo dos senos, ok? Então, olha lá, unindo-se o centro O até a extremidade P, lembra lá que a extremidade P é a extremidade do arco que está sendo formado aqui para nós, ok? É onde a medida desse arco vai ser em radianos, em que P é a imagem do número real alfa. Construímos então na reta o segmento, né? No caso a reta OP, que intersecta o eixo das tangentes no ponto T. Então, por definição, a medida algébrica do segmento AT é a nossa tangente. Então, olhando aqui para o desenho, pessoal, você percebe que esse terceiro eixo que nós estamos colocando, nós temos aqui a medida da tangente. Perceba que quando você faz esse arco, né, o arco onde você tem o ponto P como extremidade, o arco tem medida alfa, então ele vai tocar na tangente neste ponto. Então, como aqui o ponto A é a origem da nossa tangente, né? Então temos que este comprimento que está sendo colocado aqui vai ser a tangente de alfa, beleza? E então nós temos que a tangente de alfa nada mais é então que a medida do segmento AT. Bom, então vamos variar agora a posição do ponto P em relação aos quadrantes. Então nós temos a tangente no segundo quadrante, vocês vão perceber ó, que ela vai ter um valor aqui. Ó. Olha só onde está a tangente para o segundo quadrante. Então, como está para baixo, nós temos que os valores da tangente serão negativos, ok? Então, a tangente aqui vai ser menor do que zero. Então, o segundo quadrante é negativo para a tangente. No terceiro quadrante, perceba que a tangente está na parte de cima, então tem valores positivos. Então, se o seu arco estiver à extremidade no terceiro quadrante, nós temos aí valores positivos para a tangente, ok? E o quarto quadrante, nós percebemos aqui que temos a tangente na parte de baixo, né? Então teremos valores negativos para a tangente. Então, quarto quadrante, valores negativos. E aqui a gente define os sinais para a tangente acerca do ciclo trigonométrico. Se for no primeiro quadrante é positivo, no segundo é negativo, no terceiro é positivo e no quarto é negativo. Assim a gente pode deduzir também, se você lembrar, que nos quadrantes ímpares a tangente será positiva e nos quadrantes pares a tangente será negativa. Beleza? Só aqui algumas observações acerca dos valores da tangente. Perceba que se o arco for igual a π sobre 2, tá? Ou seja, um arco de 90 graus, você tem que a reta da tangente ela vai ser paralela ao eixo, tá? Então, se paralela ao eixo do seno, no caso, né, o eixo do seno é paralelo ao eixo das tangentes. Então, você percebe aqui, ó, que para 90 graus você não terá valores para a tangente, ok? Por mais que a tangente aqui, ó, ela vai tender para mais infinito e ela vai tender para menos infinito. Mas aqui é uma definição, ó, de retas paralelas. Se as retas são paralelas, elas não possuem pontos em comum, ok?
logo não terá um valor para a tangente de 90 graus, ok? Não se define um valor para a tangente de 90 graus. Logo, para o arco também de 270 graus, também não se define um valor para a tangente, ok? Então, arcos côngruos a 90 graus e a 270 graus não vão possuir valores para a tangente, ok? Logo, nós temos aqui ó, a definição se o alfa for zero, ou alfa for π, ou se o alfa for 2π, a reta OP ela intercepta o eixo das tangentes na sua origem, na origem A. Então, a medida AT é igual a zero, ok? Então, a tangente de zero é zero, a tangente de π é zero e a tangente de 2π é zero. Então, para esses valores, tá? De 0, 2π e o π, nós temos que a tangente vai ser igual a zero. Beleza? Então, vale essa observação para a gente tomar cuidado, porque aqui nós estamos analisando aquela relação que nós vimos no seno e do cosseno, que é a intersecção dos eixos com relação ao ciclo trigonométrico, em relação à circunferência, tá? Então, no caso da tangente, a gente percebe que essas intersecções são totalmente aí diferentes, tá? Então, vamos ter que tomar cuidado com seus valores. Bom, os valores notáveis para a tangente, então a gente já sabe lá os arcos notáveis de 30, de 45 e de 60 graus. Então, a tangente de 30 é a raiz de 3 sobre 3, a tangente de 45 é 1 e a tangente de 60 é a raiz de 3, ok? Então, por simetria, a gente consegue saber a tangente de outros arcos a partir aí do segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. Lembrando aí que a gente consegue verificar essa simetria acerca dos arcos conhecidos, que no caso aqui é os notáveis, tá? Então, geometricamente aí a representação de cada arco e os seus valores, ok? Então temos aí a tangente de 30, de 45 e 60 graus. Bom, então nós temos aí, ó, nessa circunferência trigonométrica, vamos ver aí, ó, tangente de π sobre 4 igual a 1. Então vamos observar os valores da tangente de 3π sobre 4, de 5π sobre 4 e 7π sobre o 4. Então nós vamos observar aqui a congruência, né, em relação aos ângulos assinalados. Percebam que esses arcos que estão colocados aqui são arcos que são simétricos ao π sobre 4. Lembrando que o π sobre 4, né, pessoal, vai ser um arco de 45 graus. Beleza? Então lembra lá, né, pessoal? No segundo quadrante, nós temos a relação que vai ser 180 menos o ângulo. Beleza? Que é π menos o ângulo. No terceiro quadrante, nós temos 180 mais o ângulo, ou π mais o ângulo. E no quarto quadrante, nós temos o 360 menos o ângulo, ou o 2π menos o ângulo, ok? Então, se nós pegarmos o π menos π sobre 4, vamos chegar no 3π sobre 4. Se nós pegarmos o π mais o π sobre 4, vamos chegar no 5π sobre 4. Beleza? E também a mesma coisa aqui, se nós fizermos o 2π menos o π sobre 4, vamos chegar no 7π sobre 4. Vou fazer esse último cálculo para vocês perceberem o que a gente está conversando aqui agora, tá? Então, é 2π menos o alfa. O alfa para nós aqui é o primeiro quadrante, que é π sobre 4. Então, sobre π sobre 4. Menos π sobre 4. Então, vai ser igual a quanto? 4 vezes 2, 8, menos 1, 7π. Copia quem está embaixo, que é o 4. Logo, o 7π sobre 4 é simétrico ao π sobre 4 no quarto quadrante. Então, nós temos os seguintes valores, né? Ó, lembra lá, os sinais, né? Então, nós temos que o ímpar, né? Quadrantes ímpares positivos, quadrantes pares, valores negativos. Então, como a tangente de 45 graus é igual a 1, então nós fazemos a seguinte relação, olha lá. A tangente de 3π sobre 4 e 7π sobre 4 vai ser o oposto, no caso aqui vai ser negativo. Já a tangente de 5π sobre 4
e π sobre 4 vai ser igual a 1, beleza? Então aqui nós fizemos o exemplo acerca do arco de 45 graus, calculando a sua tangente, ok? Aqui nós vamos calcular se existir, mas é claro, a gente já tem uma noção desses valores, tá? Então vamos ver aqui a letra A, nós temos a tangente de 120 graus. Então a gente tem que perceber em qual quadrante esse valor está. Como nós já fizemos as aulas de seno e de cosseno, então fica um pouquinho mais fácil entender o conceito aqui da tangente, tá? Então vamos perceber, ó, que o 120 graus está no segundo quadrante. E ele vai ser um arco correspondente ao arco de 60 graus. Nós já fizemos isso, tá? Então é igual a gente fez no anterior. Quem é esse arco de 120 graus? É o 180 menos o alfa, que é igual a 120. Então 180 menos o 120 é igual a alfa. Então alfa é 60 graus. Então a gente tem que o primeiro quadrante, a primeira determinação, né, desse ângulo vai ser o de 60 graus, ok? Lembrando que são os sinais da tangente, então aqui é positivo, negativo, positivo, negativo, ok? Então a tangente de 120 graus vai ser igual a menos a tangente de 60 graus, ok? Aí a gente vai precisar lembrar da tabelinha, a tangente de 60 graus. Tangente de 60 vai ser a raiz de 3. Então temos que aqui é menos a raiz de 3. Beleza? Então essa é a determinação aí dos valores da tangente. Vamos fazer a letra B. Na letra B queremos a tangente de 180. Bom, a gente já fez esse cálculo aqui, no caso, na observação. Porque nós temos que a tangente de 180, pessoal, ó, a tangente de 180 é um ponto que é a intersecção entre a circunferência e o eixo, beleza? Como a tangente nós temos ela aqui, né, interceptando aqui, ó. Então aqui é zero, ok? Então tanto aqui para o 180 quanto para 0 grau e tanto para 360, nós temos que a tangente vai ser igual a zero. Então a gente já definiu esse cálculo, tá? Tangente de 180 vai ser igual a zero. Na letra C, nós temos aí a tangente de 210 graus. Então vamos pensar aí no 210 graus. Em qual quadrante 210 graus está posicionado? Ele vai estar no terceiro quadrante, beleza? No terceiro quadrante, qual é o cálculo que a gente faz no terceiro quadrante sobre simetria? Nós temos que é o 180 mais o alfa. Então tem que dar o 210. Então basta fazer alfa igual a 210 menos o 180. Temos que o alfa vai ser igual a 30 graus. Então, neste caso, 210, ele vai ser um arco simétrico ao arco de 30 graus, beleza? E vai ser o mesmo sinal, então vai ter o mesmo valor. Então, a tangente 210 é igual à tangente de 30 graus. A tangente de 30 vai ser a raiz de 3 sobre o 3. Então, a tangente de 210 também vai ser raiz de 3 sobre 3. Beleza? Nós temos aí, então, a letra D. Na letra D é a tangente de 90. Então, vamos pensar lá, né? Ó, porque a pergunta é se existir, né, pessoal? Então, a tangente é uma reta paralela ao eixo do seno. Então, nós temos aqui a tangente. Ela é paralela ao eixo do seno. Como 90 graus está aqui, ó, aqui está o arco de 90 graus, então não possui valores para a tangente. A gente explicou lá a ideia de paralelas, não possui um ponto comum. Então, neste ponto aqui do arco de 90 graus, então todos os seus arcos côncavos não vão existir valores para a tangente. Então, no caso, a tangente de 90 graus não existe valores, não podem ser definidos para valores dos arcos côncavos de 90 graus e bem como o arco de 270. Por fim, nós temos a letra E, que é a tangente de 240 graus. 240 graus vai estar
no terceiro quadrante, pessoal. Terceiro quadrante, qual é a relação da simetria? No terceiro quadrante é 180 mais o ângulo, ok? Então, 180 mais o ângulo tem que dar 240. Então, o ângulo é 240 menos o 180. Logo, o alfa vai ser igual a 60 graus. Então, o 240 ele é simétrico ao arco de 60 graus, beleza? Como eles estão aqui, ó, positivo, positivo, então vai ter o mesmo valor. Então a tangente de 240 é igual à tangente de 60. A tangente de 60 vai ser a raiz de 3. Beleza? Então aqui nós já resolvemos o exercício 1, calculando a tangente desses valores. Exercício 2, nós temos aqui, ó, sendo x o arco de 30 graus, calcule y, né, que é a seguinte expressão. Pessoal, então aqui a gente vai começar a substituir. Perceba que no lugar do x, então nós vamos colocar o 30, e aqui eu já vou fazer os cálculos diretos, tá? Ó, como aqui tá 2x, então 2 vezes o 30, a gente vai colocar o 60, tá? Então vai ficar 2 vezes o seno de x, então é 2 vezes o seno de 30 graus menos 4 vezes o cosseno de x, é o cosseno de 30 graus, mais a tangente de 2 vezes o x, então 2 vezes 30, 60 graus. Ok? Tudo isso sobre cosseno de 4x, ou seja, 4 vezes 30 é 120, menos o seno de 2x, então é seno de 60 graus. Ok? Pessoal, vamos agora substituir os valores que a gente já conhece, que a gente já tem familiaridade, como, por exemplo, o seno de 30 graus. O seno de 30 nós temos que é igual a meio. O cosseno de 30 a gente também conhece, que é a raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 60 a gente já sabe também que é a raiz de 3. Cosseno de 120 nós já sabemos e já calculamos, é menos 1 sobre 2. E o seno de 60 vai ser a raiz de 3 sobre o 2. Perceba, pessoal, que aqui a gente está envolvendo todas as razões trigonométricas que nós aprendemos, que é o seno, cosseno e a tangente. Como são ângulos notáveis e outros já são bem conhecidos, como o caso dos 120 graus, que é simétrico ao arco de 60 graus, ok? Então, vamos agora reescrever a expressão substituindo os valores. Então, nós temos 2 vezes o meio menos 4 vezes a raiz de 3 sobre 2, mais a raiz de 3, tudo isso sobre o menos o meio, menos a raiz de 3 sobre o 2, ok? Bom, como que vai ficar isso? Então, nós temos aí, ó, 2 dividido por 2 vai ficar 1, ok? 4 dividido por 2 vai ficar 2, então menos 2 raiz de 3, mais a raiz de 3, mais a raiz de 3. Tudo isso sobre... Pessoal, os denominadores aqui são iguais, então é a mesma coisa que eu escrever. Menos 1 menos a raiz de 3, tudo isso sobre 2, ok? Arrumando aqui um pouquinho, vai ficar como? Menos 2 raiz de 3 mais raiz de 3, dá para a gente fazer a operação. Então, é 1 menos a raiz de 3, tudo isso sobre menos 1 menos a raiz de 3 sobre 2. Divisão de frações, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, beleza? Então, essa é a ideia que nós temos aqui. Bom, eu vou fazer a distributiva aqui. Então, nós temos que o y vai ser igual a 2 menos 2 raiz de 3, isso sobre menos 1 menos a raiz de 3. Beleza? Pessoal, nós temos um radical aqui no denominador. Nós temos que racionalizar. Então, vamos racionalizar pelo conjugado. O que é o conjugado? Se você tem A mais a raiz de B, o conjugado é A menos a raiz de B. Então, a gente vai trocar o sinal aqui da raiz, do radical nesse caso, tá? Então, nós vamos multiplicar por menos 1 mais a raiz de 3
sobre o menos 1 mais a raiz de 3. Senão, você você tem que manter a equivalência, né? Lembra lá da racionalização de denominadores, tá? Então, tem que voltar aí na aula de radicais. Então, fazendo a distributiva, nós vamos ter ali, ó, menos 1 vezes 2, menos 2, menos 1 vezes menos 2 raiz de 3, mais 2 raiz de 3, e vamos fazer também com a raiz de 3. Raiz de 3 vezes 2, mais 2 raiz de 3, e raiz de 3 vezes 2 raiz de 3, pessoal, já vou ir direto, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é a raiz quadrada do 9, que dá 3, vezes o 2. Então, 3 vezes 2, 6, como é negativo, dá menos 6, tá? Só por uma questão aqui de espaço para a gente ganhar tempo. Então, menos 1 vezes menos 1 vai dar 1. Menos 1 vezes menos raiz de 3 mais raiz de 3. Raiz de 3 vezes menos 1 menos a raiz de 3. E aqui a mesma coisa, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9 que dá 3. Como é menos, então menos 3. Pessoal, por isso aqui é a ideia, né? Porque aqui nós temos o produto notável aqui da soma pela diferença. O que resulta o produto notável da soma pela diferença? É o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado, justamente para nós eliminarmos a raiz. Então aqui nós temos raiz de 3 menos a raiz de 3. Então no denominador ficou 1 menos 3. Então vai dar menos 2. Beleza? Agora aqui ficou como? Menos 6 menos 2 dá menos 8. 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 3 dá 4 raiz de 3. Bom, eu vou fatorar o numerador, colocando o 2 em evidência. Ele vai multiplicar menos 4 mais 2 raiz de 3. Perceba que eu estou só fazendo a evidência aqui do 2, dividido por menos 2, justamente para eu simplificar com o denominador. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, o que sobrou? Y, perceba ó, que tem um menos aqui, então vai ficar assim, ó, menos o 4, mais 2 raiz de 3. Então, pessoal, aqui a gente vai ter que fazer a regrinha de sinais. Então, y vai ser igual a 4 menos 2 raiz de 3. Então, essa é a resposta aqui para a nossa, então, essa é a resposta para a nossa expressão. Beleza? Então, aqui a gente utilizou as razões trigonométricas, mas também foi necessário o conhecimento aí de matemática básica, tá, pessoal? A gente tem aí que desenvolver a matemática básica. Bom, pessoal, exercício 3, mostre geometricamente que a tangente de π sobre 4 é igual a 1. Bom, a tangente de π sobre 4, então a gente tem que saber que π sobre 4 é o arco de 45 graus, beleza? Então vamos olhar ali, pessoal. Você tem um triângulo que está sendo formado, que é um triângulo retângulo, ok? Onde você tem aqui a reta da tangente, como ela está tangenciando a nossa circunferência aqui, por isso forma um ângulo de 90 graus. Isso é uma propriedade geométrica de uma reta tangente a uma circunferência. Então forma um ângulo de 90 graus. Você percebe ali que o seu arco é de 45 graus. E aí você vai lembrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Logo, se aqui é 45, aqui é 90, então esse ângulo aqui também é de 45 graus. Então, pensando nisso, o que você define? Você define que esse triângulo retângulo é um triângulo isósceles. Ele possui essas duas medidas aqui, ó, congruentes. Beleza, pessoal? Agora, olhando para o ciclo trigonométrico, você tem aqui, ó, 0, que é o ponto O, na verdade, né? Então, você tem um ponto O, e aqui você tem um ponto A. Então, você tem esse comprimento aqui, ó, que é o raio da circunferência. Esse raio da circunferência unitário é igual a 1. Portanto, esse outro segmento que está aqui também é congruente. Logo, ele também mede 1. Então, você tem que o ponto A até o ponto B também tem um comprimento unitário, que é igual a 1. Então, essa medida aqui ó, é igual a esta. Beleza? Então, você tem que o OA é igual ao AB. Tá? Então, esse segmento é a mesma medida, que é igual a 1. Então, você pode demonstrar por isso que a tangente de π sobre 4 é igual a 1.
como queríamos demonstrar, ok? Mas na próxima tela está descrito exatamente o que eu expliquei para vocês. Então ele fala aqui sobre o triângulo isósceles que nós definimos, falando sobre as medidas dos ângulos que são iguais a 45, e aí definimos os segmentos que são congruentes pelo triângulo isósceles, ok? Então, a medida de tangente de π sobre 4, a medida algébrica, que é a b, é igual a 1, beleza? Então, é exatamente o que a gente conversou olhando aí para o ciclo trigonométrico. Bom, e o último exercício que nós vamos fazer, o exercício 4, considerando a tangente de 22 graus, aproximadamente 0,4, obtém os valores de... Pessoal, aqui a gente vai utilizar a ideia de simetria, ok? Porque aqui a gente vai entender que em relação ao 22 e aos ângulos que está acontecendo aqui, existe uma relação de simetria. Qual que vai ser? Ó, a tangente de 158, por exemplo, isso é a mesma coisa que a tangente de 180 menos o 22. Lembra lá do quadrante? Que quadrante é esse? É o segundo quadrante, que é o 180 menos o ângulo. Então é exatamente o que eu tenho aqui. Então, se eu fizer 180 menos 22, é igual a 158, ok? Então, a tangente no segundo quadrante, ela é negativa. Logo, então, vai ser igual a menos a tangente de 22. Como a tangente de 22 graus é 0,4, então vai ser igual a menos 0,4. Só isso que tem que ser feito, beleza? Então, vamos pensar agora na letra B. Então, aqui foi a letra A. Letra B, nós temos a tangente de 202. Então, perceba que é igual a tangente, tá, de 180 mais 22. 180 mais 22. Que relação é essa? Essa é a relação do terceiro quadrante. É o 180 mais o alfa. Então, se você fizer 180 mais o 22, vai dar o 202. Como é o terceiro quadrante, a tangente do terceiro quadrante é positiva. Então, vai ser igual a tangente de 22. Então, é o próprio 0,4. Beleza? E, por fim, nós temos a letra C, que é a tangente de 338. Então, a tangente de 338 vai ser igual a tangente de 360 menos 22. Que quadrante é esse? É o quarto quadrante, pessoal. É o 360 menos o ângulo. 360 menos 22 dá 338. Então, eu posso fazer essa relação. Então, vai ser igual a menos a tangente de 22, né? Porque quarto quadrante, você tem aí negativo a tangente. Então, vai ser menos 0,4. Beleza? Bom, pessoal, nós terminamos essa aula por aqui. Fizemos as aulas do seno, cosseno e a tangente. Utilizamos aqui valores notáveis, valores simétricos, valores opostos e aprendemos aí a utilizar esses conceitos de simetria para não utilizar fórmulas que envolvam aí soma ou a subtração de arcos, tá? Que a gente vai aprender isso também em outras aulas. Existem valores que você não tem valores, é claro, notáveis, são valores mais são valores que são mais reais ali, que vocês não têm como você memorizar. Então, o que nós temos? Nós temos uma tabela de consulta para seno, cosseno e tangente de outros arcos, ok? Então, quando for um arco notável, a gente consegue desenvolver o seu cálculo, as suas medidas. Porém, quando forem outros arcos, nós temos que fazer uma consulta à tabela ou nós fazemos o cálculo pela calculadora. Professor, mas uma prova de vestibular eu não vou usar calculadora. Mas numa prova de vestibular, no Enem, quando ele te der um arco que não é notável, você vai ter a informação no próprio enunciado. Então, o avaliador vai te dar essa informação, tá? Mas é obrigação sua saber sobre os arcos notáveis que a gente aprendeu em todas essas aulas. Então, isso você tem que saber, porque lá na sua prova o avaliador não vai te informar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula aí, que tenha ficado um pouquinho mais claro o que é o seno, o que é o cosseno e a tangente, tá bom? E aí eu espero vocês na próxima aula, ok? Tchau, tchau!